Em um dos episódios anteriores, falamos sobre o escoteiro radioativo, que aos 17 anos construiu um reator nuclear caseiro em um galpão ao lado de sua casa, nos arredores de Detroit. Mas agora, vocês verão invenções ainda mais ousadas. Vai saber, talvez um dos nossos inscritos já tenha um reator nuclear portátil no porão para gerar energia. Parece coisa de ficção científica. Vamos dar uma olhada. Vamos começar com alguns casos bastante conhecidos e terminar com os exemplos mais surpreendentes. Vamos lá. Richard Handel, para o seu reator caseiro, coletava peças radioativas, ponteiros de relógios antigos, detectores de fumaça e até urânio e tório. Ele escreveu sobre todos os experimentos por cerca de meio ano em seu blog, mas a polícia só percebeu sua atividade quando ele mesmo escreveu uma carta para o Serviço de Segurança Radiológica perguntando às autoridades se o experimento dele era legal. Handel foi preso e considerado culpado por violar a Lei de Segurança Radiológica e a Lei Ambiental. Após o julgamento, ele foi condenado a uma pequena multa de 1.500 euros e liberado. Poderia parecer apenas mais uma história sobre um excêntrico sem instrução. Mas o que você diria sobre uma empresa mundialmente famosa que escondeu um pequeno reator em seu porão por 30 anos seguidos? A famosa empresa Kodak, fabricante de equipamentos fotográficos, admitiu que desde 1974 possuía um pequeno reator nuclear. A instalação era conhecida por apenas algumas pessoas. O reator ficava no porão da sede da Kodak, na cidade de Rochester, estado de Nova York. A própria empresa afirma que por mais de 30 anos, a instalação nuclear não representou o menor perigo para as pessoas ao redor. No entanto, o reator funcionava com quase 1,5 kg de urânio enriquecido a 93%. Esse já é um nível suficiente para ser usado em uma bomba atômica. O reator nuclear, do tamanho de uma geladeira comum, ficava no porão com paredes de concreto de 60 centímetros de espessura e era controlado remotamente. Nem as autoridades da cidade, nem as do estado, sabiam da sua existência. O curioso é que empresas privadas não têm o direito de possuir esses reatores, nem de trabalhar com material radioativo ativo, certo? No entanto, parecia que nos anos 70, o governo dos Estados Unidos da América aprovou a produção desses reatores para grandes empresas, e 2 reatores foram fabricados sob esse programa. Um deles foi enviado para o Departamento de Energia dos Estados Unidos da América e o outro foi justamente comprado pela empresa Kodak. Acontece que um reator nuclear realmente do tamanho de uma casa já havia sido criado e há bastante tempo, e ao que tudo indica, funcionou de forma estável durante todos os 30 anos. Essas usinas não podem ser chamadas de portáteis, mas podem ser consideradas móveis. Instalações miniaturizadas do tamanho de um container marítimo padrão podem fornecer 10 megawatts durante 10 anos sem reabastecimento. Os reatores são totalmente autônomos e seguros, não exigem manutenção e, ao final de sua vida útil, simplesmente são recarregados para mais 10 anos. Os reatores podem ser usados tanto para a geração de eletricidade quanto para aquecimento. Uma estação dessas pode abastecer uma vila inteira ou uma pequena cidade. Os reatores mais comuns, instalados nas usinas nucleares russas, são os mais próximos em princípio de funcionamento. Como combustível, é utilizado o nitreto de urânio, que possui uma condutividade térmica mais alta. Aqui tudo é simples. Quanto maior a temperatura do reator, maior a temperatura do vapor e, consequentemente, maior o rendimento da turbina a vapor que gera energia. A instalação com o combustível e o sistema de resfriamento tem uma massa de 20 toneladas e foi projetada para 10 anos de operação, sem reabastecimento. Todo o sistema pode ser transportado por caminhões. Ao chegar ao local, o tambor com o reator é simplesmente enterrado, com acesso a ele, e não se prevê nenhum tipo de manutenção. Após o término do período de garantia, o tambor é desenterrado e enviado de volta à fábrica para reabastecimento. Segundo os projetistas, as características da construção tornam esses reatores seguros. O superaquecimento e a explosão são impossíveis, pois a pressão não aumenta com o aumento da temperatura. Os desenvolvedores da tecnologia garantem que esse reator nunca entrará em modo supercrítico. E se alguém danificar intencionalmente o tambor, o material ativo irá esfriar rapidamente e o próprio reator se transformará em um bloco de ferro isolado por uma espessa camada de chumbo. Tudo bem,
Todo mundo conhece os quebra-gelos atômicos e os submarinos, mas e quanto a colocar um reator nuclear em um carro? Em 1957, a empresa apresentou um carro conceito, que se tornou o automóvel atômico mais famoso. Ele foi o primeiro desenvolvimento desse tipo, além de ser um dos 2 carros desse tipo criados pelo menos como maquete e apresentados em salões do automóvel. O carro foi planejado do primeiro ao último parafuso, levando em conta a necessidade de manutenção nas estradas públicas e o fator de risco de radiação para os passageiros. Restava apenas criar o próprio motor atômico. A instalação nuclear, que ocupava 2/3 do volume e do peso do carro, era uma cópia reduzida do reator padrão de um submarino nuclear americano. Na verdade, reduzir uma máquina de 35 toneladas e 6 metros de altura para o tamanho de um carro era muito difícil. No espaço limitado, era necessário acomodar o próprio reator, o gerador de vapor e 2 turbinas. Uma deveria girar as rodas e a outra acionar o gerador elétrico. Em princípio, a ideia parecia viável. A principal vantagem era a incrível durabilidade do conjunto motriz. Claro, recarregar novas hastes em reatores antigos era problemático, então o carro só era reabastecido trocando o reator. Mas um reabastecimento deveria ser suficiente para 30.000 quilômetros. O reabastecimento dos reatores usados estava planejado para ser feito em condições de fábrica. Isso é parecido com o funcionamento atual das estações de recarga e troca de botijões de gás, por exemplo. Mas o tempo passava e o reator compacto ainda não aparecia, e a própria empresa não tinha capacidade suficiente para desenvolver seu próprio motor atômico. O principal fabricante americano de reatores para submarinos também não tinha pressa em mudar o formato de seus projetos. E o projeto ambicioso foi encerrado sem nem mesmo ter começado de verdade. Mas isso não é tudo. 5 anos depois, ele teve uma continuação. Em 1961, a Organização das Nações Unidas adotou a famosa Declaração sobre a Proibição do Uso de Armas Nucleares e Termonucleares. Consequentemente, um grande número de laboratórios que trabalhavam nessa área teve que suspender suas pesquisas. Era urgente direcionar os esforços para fins pacíficos. Os profissionais de marketing da empresa perceberam nisso um certo sinal e imediatamente enviaram tarefas aos engenheiros para que continuassem o trabalho nesse tema. Foi assim que surgiu o 21. Desta vez, os desenvolvedores se esforçaram para não repetir os erros cometidos na construção do modelo anterior. Em particular, eles mantiveram a configuração tradicional do automóvel: motor, depois o habitáculo, depois um porta-malas de tamanho normal. Claro, o carro ficou enorme, mas isso estava de acordo com o espírito dos americanos dos anos 60 e não contrariava a ideia do cidadão comum sobre um bom automóvel. Mas como um motor atômico compacto ainda não existia em 1962, eles tiveram que colocar no conceito o máximo possível de ideias fantásticas, que naquela época eram simplesmente impossíveis. Essas ideias chamaram muita atenção para a própria empresa, porque os conhecimentos apresentados pelos engenheiros estavam meio século à frente do seu tempo. Por exemplo, esse carro conceito não tinha volante propriamente dito. Sugeriu-se controlar o carro tocando com os dedos em um painel especial. Isso é o protótipo da tela sensível ao toque moderna. Também havia um computador de bordo na cabine, cuja interface lembrava de certa forma. E isso nos anos 60, quando ainda não existia, e Bill Gates tinha apenas 7 anos na época. A principal função do computador era traçar rotas, e isso se tornou o protótipo do navegador sistema de posicionamento global. Sensores instalados por toda a carroceria levavam em conta as condições da estrada, a proximidade de outros carros e as condições climáticas. Basicamente, os engenheiros daquela época previram o surgimento do sensor de estacionamento, dos sensores de chuva e do sistema de segurança. Os vidros do 21 tinham um grau de escurecimento variável dependendo da intensidade da luz externa. O carro ficou muito impressionante e em vários salões do automóvel ele causou simplesmente um furor. Mas o desenvolvimento desse carro não foi além do conceito por causa de barreiras técnicas. Bom, tudo bem, isso é na América. E quanto a nós? Na União Soviética, carros atômicos não foram desenvolvidos, pois se entendia
que esses eram projetos fantasiosos desde o início, mas uma usina nuclear móvel, com o comprimento de vários veículos todo-terreno, não só foi projetada, como também construída e colocada em operação. Esse projeto recebeu o nome de Usina Elétrica Transportável, TRI, que significa Usina Elétrica Transportável. A própria unidade de energia era um reator compacto de 2 circuitos. A água era usada como fluido de trabalho e a turbina do gerador era acionada pelo vapor. O equipamento era montado em um chassi de um tanque pesado, T10, e recebeu o nome geral de Energosamokod, veículo autopropelido de energia. O conjunto da usina consistia em 4 Energosamokods. No primeiro estava o próprio reator, com proteção e radiador de ar. No segundo, o par de geradores e as bombas circulares. No terceiro, o turbogerador. No quarto, o painel de controle e equipamentos de reserva. A implantação da estação levava várias horas. Ela não podia funcionar em movimento, porque todos os Energosamokods precisavam ser conectados por cabos e tubulações. Garantir a proteção não era difícil, já que o reator, que exigia isolamento, ficava em um Energosamokod separado. Ele foi simplesmente colocado em um compartimento fechado de chumbo. E durante o funcionamento, os operadores não se aproximavam desse Energosamokod. A usina nuclear móvel estava pronta para a operação, e no dia 13 de outubro de 1961, ocorreu o primeiro teste experimental da estação. Ela teve um bom desempenho. Os testes continuaram até 1965. Mas surgiu um problema. Nem os industriais, nem os cientistas conseguiram encontrar uma aplicação prática adequada para essa instalação. Inicialmente, ela foi projetada para operar nas condições do extremo norte, mas as instalações tradicionais a combustível líquido se mostraram mais simples e baratas. A inviabilidade econômica forçou o encerramento do projeto em 1969. Assim, a Usina Elétrica Transportável 3, que nunca foi utilizada, foi desativada. Ao mesmo tempo, estava em desenvolvimento a segunda usina nuclear móvel, Pamir 630D. Como chassi, foi utilizada a maquinaria pesada MAS. Essa estação, em muitos aspectos, era mais bem sucedida que a Usina Elétrica Transportável 3, mas seu primeiro teste experimental ocorreu, infelizmente, em 1985, pouco antes da tragédia de Chernobyl. Por isso, após o acidente na usina nuclear de Chernobyl, a maioria dos trabalhos na área nuclear foi encerrada. Bem, sobre os desenvolvimentos modernos, como a usina nuclear flutuante Akademik Lomonosov, falaremos em outra ocasião. Ative as notificações para não perder. Ou talvez seja melhor escolher outro tema. Por exemplo, falar sobre o Acordo do Urânio, também conhecido como Acordo Volnovgrad-Chernomyrdin de 1993. Naquela época, um enorme volume de 500 toneladas de urânio enriquecido foi vendido aos Estados Unidos. Em vez de 8 a 12, segundo diferentes estimativas, trilhões de dólares, foram recebidos apenas 20 bilhões. É como vender um Mercedes novo, que custa 5 milhões, por apenas 12.500 rublos. Esse acordo, que é basicamente colonial, simplesmente salvou o setor de energia dos Estados Unidos da América, onde 98 usinas nucleares produzem 20% da eletricidade do país. E até hoje, é a Rússia que enriquece o urânio natural para os Estados Unidos. É justamente para isso que a Rosatom possui participações em empresas estrangeiras de extração de urânio natural. Avisem nos comentários se esse tema merece um episódio separado. Agradecemos pela avaliação justa deste vídeo e até a próxima no nosso canal.